Esta ligação entre o ser psíquico e o eu sombra, toda esta ligação aqui, é a ligação arte-psicanálise. A ligação entre o eu superior e o... Não, antes disso, a ligação entre o eu consciente e o eu básico, nós chamamos-lhe xamânica. Xamânica operativa. A ligação entre o eu básico e o eu sombra, nós chamamos-lhe arcaica. E também xamânica mágica. Aqui, quando se diz operativa, é porque ela é curativa também. Xamânica, arcaica, mágica. A ligação entre o eu sombra e o eu superior é arquetípica. Notem a diferença entre arquétipo e arcaico. A ligação entre o eu básico e o eu superior via coração, nós chamamos-lhe alquímica. Se for só entre o eu básico e o eu superior, esta maior, nós tínhamos que lhe chamar tântrica. É assim, com coração, alquímica. Sem coração, tântrica. Agora escolham. Se vocês fizerem a ligação sem o coração, sem Vênus, sem o integrador central, you can do it. E vão acontecer coisas. Aliás, acontecem sempre coisas. O termo Tantra aplica-se à união dos polos opostos sem o centro. É claro que se pode argumentar que a alquimia é só um termo ocidental para Tantra. Mas a diferença entre o Tantra do Ocidente e o Tantra do Oriente é que o Ocidente recebeu essa catástrofe no século XII, que é o amor romântico. E essa catástrofe, que foi o romantismo, catástrofe no sentido de catar, de transformação, esse novo horizonte que é o amor romântico, criou em nós um parâmetro para a união alquímica, que não é o parâmetro tântrico de há 5.000 anos ou 10.000 anos atrás. O amor romântico nasceu no século XII para as massas. Mas há 5.000 anos atrás já havia Tantra. Mas o amor romântico não estava lá. Então o universo está... Não, reparem, se calhar há 5.000 anos atrás tínhamos a alquimia que podíamos ter. Cada um tem a alquimia que merece. Há 5.000 anos atrás o amor romântico não tinha existido e a Terra fazia trabalho de ligação entre a Terra e o céu, de todos os tipos, sem que a Vênus e o amor romântico estivesse tão presente. Nós sabemos em astrologia que a casa 5 reúne pelo menos 3 fatores: identidade, self, capacidade de celebração da vida, party, festa, alegria, e romance. Para não falar em carisma e autenticidade. Tudo isto são qualidades de leão. O tal que a 15 de agosto, sabes, não sei qual é o dia mais próximo do Sol do ano, mas não tem a ver com agosto. É 15 de agosto, que é logo o dia da Ascensão da Virgem, da Assunção da Virgem. Então, esta casa 5 reúne coisas como amor romântico, identidade, consciência de si, autenticidade, celebração da vida, criatividade, integridade. Há uma relação entre identidade e romance. É muito difícil ter identidade sem nos apaixonarmos. É quase impossível. Esta noção é abrangente. Eu não estou a dizer em que vida é que isto acontece. Mas é quase impossível o indivíduo ter identidade e ter self e ter consciência de si plena sem se apaixonar. Acontece que, com o Hugo Pratt, a paixão dele é o próprio Corto Maltese. Com o RG, a paixão dele assumiu muito a forma do Tindim. Então tu podes desenvolver identidade através de um alter ego ou de um outro eu. Não sei se me faço entender. O que é um herói para nós?
É tu olhas e dizes, eu quero ser como ele. É claro que nós não temos toda a gente como heróis. Então, quando tu escolhes um herói no meio de 1000 heróis, tu dizes, não, o meu herói é aquele ali. Aquilo não tem, mas é aquilo que eu quero ser. Pronto. Aquilo já, tu já estás a estabelecer uma ponte de identidade. Isto é, estás a ficar menos difuso. Sabem o que é que se opõe ao self e à individuação? Difuso, blurred, numb. Qualquer coisa serve. Maria vai com as outras. Mosquinha morta. Informe. Flácido. O ler já tem a ver com lentidão mental. Lentidão mental. O self é uma coisa aqui. Portanto, o que é? Esta casa 5 tem a ver com o aumento da definição do indivíduo por oposição aos outros. Uma oposição que não é uma guerra, mas é uma clara conquista de si perante um mar de potenciais indefinidos. Como? Mais um primo. Número primo. Porquê? Porque o número primo é... Não percebi. Agora. A energia do eu básico está diretamente... A energia do eu básico tem muito a ver com a casa onde o carneiro abre... A casa que é aberta por carneiro. O ascendente reúne duas coisas. Isso é uma pergunta interessante. O ascendente reúne duas coisas. Reúne o formato, a vibração com que a nossa alma quer estar. O ascendente para o tibetano, na Alice Bailey, intuitivamente foi claramente confirmado, o ascendente é a estratégia da nossa alma de aproximação ao mundo. Quer dizer, quando a alma se aproxima, ela vem colorida pelo nosso ascendente. Pelo menos até uma certa fase de desenvolvimento do ser humano. O eu básico é uma quê? Desculpa. Eu dizer que o básico tem a ver com o que pode haver da relação entre o teu eu básico e leão é aquilo que há entre o eu básico de toda a gente e fogo. O eu básico é guardião de Kundalini, portanto é o guardião daquilo que em nós é inesgotável. Em princípio, todos estes centros deviam ser inesgotáveis. Um ser humano pleno dormiria 4 horas por dia. 4 horas. O resto é sempre a bombar. Porque se estes núcleos são todos ligados, eles equilibram-se uns aos outros. Muito importante. O eu básico não quer frustrar o trabalho do eu superior de iluminação do ser. O inconsciente não quer fazer uma proposta caótica, destrutiva, que inunda o consciente e transforma o indivíduo num psicótico. O consciente não quer asfixiar o inconsciente. E nem nas relações, todos eles estão em colaboração dentro de nós. Eles são amigos. Eles são amigos. O indivíduo pode ter uma ideia de heroísmo desportivo. Do tipo, vou bater o recorde de bungee jumping. Ok, estou a fazer um bungee jumping de 80 metros. E o eu básico avisa-o claramente. Don't do it. Ou o contrário. Ele pode ter um eu básico que 80 metros, o que é isso para mim? E o eu consciente e o eu básico dizer, está bem, mas esta vida não é dedicada a bater recordes de bungee jumping. E assim sucessivamente. Sintam, isto é uma sinfonia de funções que vêm depois da mónada para baixo. É a mónada, é a forma com que a mónada se apropria do universo.
depende dos seres humanos. Carneiro está muito ligado ao eu básico. Sim. Reparem, vamos lá. Não é imediato estabelecer ligações astrológicas. Não. Não, porque senão o eu sombra estava diretamente ligado ao descendente. E não é necessariamente assim. E há pessoas com o Sol no descendente. Agora, nós sabemos que o primeiro quadrante em astrologia, que vai de Carneiro a Câncer, tem a ver mais com isto aqui. Sim, com o eu básico. Repara, Mãe, Câncer. O primeiro quadrante em astrologia vai desde a grande explosão para existir, Carneiro. Quero existir, aceito a existência, lanço-me para a vida, é o signo antidepressivo por excelência, até Câncer. Carneiro, Touro, Gêmeos, até Câncer. Estes valores contêm a nitroglicerina psíquica, que é Carneiro, e a base emocional para permanecer vivo, que é Câncer. Se nós não temos continuidade canceriana, o nosso corpo astral esvazia-se como um pneu. Se não há mãe no ar, se a vida não tem mãe, e mãe pode ser um homem de 70 anos para ti durante 5 minutos. Então se fizer uma boa sopa de miso, já está. Foi mãe durante... Portanto, mãe não são papéis rígidos aqui. Mas se não há mãe, o corpo astral, a nossa criança interior, esvazia-se. Há seres humanos que têm Júpiteres em Câncer e Júpiteres na 4, que eles próprios se nutrem a si mesmos como mãe. Quer dizer, a energia mãe abunda neles. Então parece que eles não precisam de mãe. Eles precisam, mas, digamos, trazem mãe consigo. Se Carneiro é continuidade vital, quer estar vivo, Câncer é continuidade emocional. Quer sentir, quer trocar, quer receber. Quero existir no plano das emoções e dos sentimentos. Sentem? De qualquer forma, mais à frente nós podemos estabelecer relações astrológicas mais exatas. Kitty. Sim, 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 sim. Então, as disciplinas iniciáticas, perdão, as disciplinas libertárias, aquilo que é libertador em nós, pode não ser integrador. Se nós conseguimos distinguir libertação de integração, conseguimos sair gradualmente do piso adesivo das liberdades do século XX e do século XXI e começar a entrar no piso radiante do século XXI para o século XXII. Século XXII. Começamos a entrar na zona radiante. Existem 4 grandes acontecimentos para este mandala do ser. São as disciplinas formativas. O que é formativo tem como objetivo consolidar o centro de cada um destes polos do ser. Formativo. Ou educativo, construtivo. Mas vocês sabem que educação, formação pode não ser libertador, pode não ser libertário, pode não ser revolucionário, pode não ser expansivo. E é muito interessante, porque as educações funcionam ao longo destes 4 centros, mas a verdadeira pedagogia está aqui no centro. Então seria muito importante nós distinguirmos se é que não vamos opor, no bom sentido de oposição, que é ver melhor.
O melhor da oposição é ver melhor. Por exemplo, eu estou oposto ao Carlos e consigo ver melhor o Carlos se estivesse sentado em frente ao lado dele, ou se estivesse em cima dele. Oposição. Então, pedagogia pode-se opor à educação. Ou estou a abusar das palavras? Porque o educador, bem, é assim, a formação, a pedagogia opõe-se à formação. A formação concentra-se num ponto. A pedagogia concentra-se no centro. Concentra-se. Então nós temos este grupo de abordagens ao ser, que é o grupo formativo e educativo. Depois tens um grupo oposto, que é o grupo libertador-libertário. Não é? Então tu tens formativo e educativo de um lado e educador-libertário do outro. Depois tens dois outros polos, que é o demoníaco fragmentador e o iniciático integrador. É muito importante nós vermos estes quatro polos. São quatro grandes famílias. São quatro grandes organizações em torno do ser. São quatro... Estão em toda a parte. Dentro desta sala estão os quatro. Eu gostaria que só tivessem três, mas... O que é o polo educativo? Ele é especializante. As mães e os pais dizem às crianças: então e as notas? Esquecendo-se que quanto melhor notas ele tira, mais forte ele está a ficar no nível do eu consciente. Mas não necessariamente está a ser um ser educado no sentido pedagógico. As disciplinas libertárias... Peço desculpa? O aluno está a pagar o preço no corpo. Quando nós dissemos há bocado que o status numa sociedade viva é a capacidade do indivíduo ancorar energia cósmica. Numa sociedade tóxica, status é tu compras o equivalente em distância. Lembram-se da ideia de exclusividade? Tem muito a ver com o quê? Com a Coco Chanel ou com a Christian Dior? Tem a ver com distância. Exclusivo, distância, único. Só eu que tenho isto. Pronto. Então, status, prestígio, estilo e distância e poder são formas culturais válidas, mas podem estar ligadas a uma sociedade tóxica ou uma sociedade viva. Mas o que é um indivíduo numa sociedade viva que tem status, prestígio, distância e poder? Que são quatro palavras que as pessoas... Ainda tens a questão, tens a questão estilística. Quatro palavras que as pessoas ficam todas assim. Ai, status, não, que horror. Prestígio, o que é isso? Poder, não, poder não, eu gosto é de roxinóis e esquilinhos pequenininhos. E gosto de dar de comer aos gatinhos, não quero saber do poder para nada. Status, prestígio, poder e distância formal, protocolo. Estas coisas, numa sociedade viva, representam um indivíduo ou uma mulher que estão carregados de energia cósmica. Não mexa se não leva um choque elétrico. É o sábio e a sábia. O que é que aconteceu? Os overlords perceberam que a humanidade fica paralisada perante a energia cósmica e criaram imitações, por isso é que eu acho que o diabo e o novo riquismo cultural têm tudo a ver, criaram imitações culturais dessas coisas. Há imitações de status, há imitações de prestígio, há imitações de estilo, há imitações de distância e há imitações de poder. O problema é que o plástico que antes circulava fora agora entrou aqui dentro. E quando o plástico circula aqui dentro, ele vai isolar estes núcleos. Sabem, a ideia de plástico é a ideia de isolamento. Ele vai isolar estes núcleos. Nós dissemos no outro dia que um dos problemas do homem contemporâneo é que ele negou o exoterismo.
Nossas Senhoras e noções religiosas vindas de fora, ir à missa, fazer uma cerimónia budista de uma maneira tradicional e formal, tudo o que é formalismo, isso era para a minha avó. Então ele ficou com a via exotérica fechada. Como ele é um grande comerciante, não quer ouvir o coração, até porque o coração e business geralmente não funcionam bem um com o outro. Então ele ficou com a via esotérica fechada. Ainda por cima, não quer saber do seu corpo. Então, este indivíduo, vê-se o isolamento aqui, aqui e aqui. O eu consciente ficou isolado, está distanciado da totalidade da psique. Como é que eu posso ilustrar isto? É simples. Distanciado. Ora, se vocês pensarem, eu estou a tentar introduzir 4 grandes mundos. O mundo demoníaco, que vem do grego opositor e que representa a força universal para fragmentar a psique. Eu diria que ele é o habitat do amor. Não do amor transcendente, não do amor cósmico superior, mas é o habitat inicial, infantil, da descoberta do amor. Esse mundo demoníaco opera no sentido da fragmentação da psique. É o que ele sabe fazer melhor. E eu arriscaria a dizer que ele é semi-automático. Ou seja, uma parte da natureza sombria do universo é impedir a síntese destes núcleos. Porque só um segundo, Kitty. Como vocês imaginam, há um momento em que o indivíduo chega a este estado, que é o trevo de 4 folhas, que é uma coisa muito bem-vinda. Aí a integração é maior. E há um momento em que os 4 estão concêntricos. Aí é o mestre. Quando os 4 estão concêntricos, o raio da mónada atravessa todo o teu ser. O que é que acontece neste estado, de uma maneira geral? Imagina que tu tens a relação entre o consciente e o inconsciente totalmente fechada. E o psíquico não pode crescer, porque o psíquico precisa da vida dos outros 4 para crescer. E os outros 4 precisam dele para se integrar. Nós temos que há 4 grandes grupos de abordagem. Há o formativo educativo, há o formativo educativo que tem como polo superior o pedagógico, há o demoníaco, que tem como polo superior o mal consciente, existe o libertário, revolucionário, libertador, que tem como polo superior, na minha opinião, o homem, pura e simplesmente. E há o integrador iniciático. Vocês podem ter uma vida libertária, libertadora, revolucionária, sem tocar ao de leve uma disciplina iniciática. Porque as indisciplinas, no bom sentido do termo, as indisciplinas libertadoras servem para expandir os núcleos. Mas só as disciplinas iniciáticas promovem a integração dos núcleos. Por isso é que nós começámos o encontro de hoje dizendo, nós ouvimos o tempo todo falar de síntese, de universalidade, de irmandade e de integração, mas a integração é o que acontece quando as distâncias entre estes núcleos começam a diminuir. 2 sábios avançados, estou a pensar especificamente no Dalai Lama e num dos mestres de uma das fações do budismo, que é Gyatso, agora não me lembro totalmente o nome dele. Esses indivíduos, provavelmente, vamos dizer, tradicionalmente, deverão ter estes núcleos muito próximos do centro psíquico. E são 2 líderes, são 2 reis. Podiam ser 2 rainhas. São 2 reis. Quando eles se encontram, são como 2 tartarugas do Walt Disney a bater com o teste uma no outra. Há fotos deles, há fotos desse senhor, o Gyatso, com o Dalai Lama, e eles estão ali. O Dalai Lama que tem aqueles óculos, parece um Mercedes antigo.
Sabes? Pronto, parece um carro. E o outro senhor parece uma tartaruga. E os dois estão ali e encostam a testa um ao outro. Não é preciso distâncias protocolares. A energia é tão alta, em princípio, eu não sei, nunca estive ao pé deles, posso só estar a ser influenciado. Como? Exato, a energia é tão alta, é tão conseguida, que estas distâncias entre tudo isto, naqueles seres estão unificadas. Então é possível, digamos, dois grandes Capricórnios podem ter um momento canceriano. Dá a volta ao zodíaco. O que se passa é que estes quatro grandes forças, as forças libertadoras, libertárias e revolucionárias, são totalmente bem-vindas, desde que elas não queiram ocupar o lugar daquilo que se chama iniciação. Nós precisamos deixar de confundir liberdade e revolução com iniciação. Porque a liberdade e a revolução serve para limpar, energizar, dinamizar, aseptizar, criar bem-estar em zonas abandonadas de nós mesmos. Por isso é que se fazem revoluções. Mas isso não é integrar. Não é iniciar. Não é o processo iniciático. Depois vocês têm um problema. Quando a força libertária é imensa, o outro sistema, que é o sistema demoníaco, pode-te apanhar ali no arco libertário e levar-te não se sabe para onde. Porque as forças iniciáticas, aquilo que é iniciático em nós, é o que procura integrar todas as partes. Peço desculpa. Leva-te diretamente para o centro. As iniciáticas? Claro. A tendência, esta zona é uma zona límbica. Daqui para fora tu tens o grande mar negro do inconsciente cada vez menos qualificado. O inconsciente muito pouco qualificado é como uma pedra no fundo do mar à meia-noite. É o inconsciente muito pouco qualificado. Até lá, tu tens todo o mundo da criminalidade, todo o mundo do inconsciente negativo, todo o mundo. Começa por ser arcaico, xamânico e mágico, mas vocês experimentem viver uns aninhos no mundo arcaico, xamânico e mágico, vão ver o que começa a aparecer do lado de lá. Vocês começam seriamente a ser atraídos para a morte da psique. Além de ser de direita, vocês sabem como é que é a direita, além de ser de direita, é inferior, é o canto inferior direito. É direita inferior. Então, também tens o canto superior esquerdo. Onde eu quero chegar com isto é que a tendência é quando os indivíduos abusam do nível iniciático, do nível libertário e revolucionário, tu começas podes ser tracionado pelas forças, digamos, as forças que se opõem à integração da psique. Agora, atenção aos discursos. Um discurso, o indivíduo que é um libertador e que é um revolucionário e é um libertário, como William Reich, por exemplo, ou como o John Lennon. O John Lennon já é mais integrador e iniciático. Mas o Che Guevara, Anais Nin, agora tive assim um influxo, são tantos que eu não sei. Martin Luther King tem bastante libertário, mas consegue manter-se aqui à volta. Onde nós queremos chegar é que há muitos discursos que passam como iniciáticos, mas são meramente libertadores. Agora, o oposto disto é o quê? E é aqui sabes, nós precisamos desta agilidade urgentemente. Há muitos discursos que são iniciáticos, mas estão no sítio errado porque não houve libertação suficiente para eles. Tu não podes ir ter um discurso iniciático com uma sociedade conservadora. Porque vais fazer as pessoas colapsarem para dentro da rigidez de ideias religiosas pobres.
não só matam o mensageiro, como podem serenamente dizer: ah, que bom, é isso mesmo que nós fazemos há séculos. E tu, o quê? Não é nada. Eu estou a falar, eu estou a falar de algo que é iniciático. Ou seja, o iniciático e o libertador são grandes amigos. Porque o iniciático liberta o que está, perdão, o libertador, o que é revolucionário, liberta o que está rígido, liberta o que está fixo, liberta o que está cristalizado, fossilizado. E quando as coisas estão em suspensão, em movimento no teu ser, quando tu dizes assim: ok, eu aceito zonas do meu ser que estavam rígidas descalcificarem-se, centrifugarem-se. O libertador e libertar e revolucionar é fundamentalmente uma descalcificação de zonas do teu ser. Eu tenho minhas que não olham para os pés delas há anos. Quando é que foi a última vez que olhaste para os teus pés? Olhar. Se eu preciso, tem uma fotografia das mãos de um pianista, mas não olham para os seus pés. Há pessoas que deixaram de fazer aguarela desde a infância. Há pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Como? É para entrar em sofrimento. Há pessoas que... ou seja, o que é o elemento libertário e libertador e revolucionário em nós? É aquela parte de ti que seriamente denuncia a rigidez, o Saturno a mais, as coisas do Saturno. É aquela parte em ti que denuncia heranças, fundamentalmente. Heranças culturais que estão ali impedindo o fluxo da energia. O que é... Sim. Sim. Então, é muito útil a pessoa ter uma entrevista com o seu revolucionário. Tipo, boa tarde. E tu sentas-te com o teu revolucionário em frente. Como é que é? Ele vai dizer: olha, essa tua mania de não sei quê parece livre, mas não. É uma prisão, porque o revolucionário também denuncia falsas liberdades. E tu vais falando com ele. É muito útil ter uma entrevista com o nosso revolucionário. E é muito útil ter uma entrevista com o nosso formador. Se o revolucionário põe a energia toda em movimento, o formador fortalece os pilares, os 4 pilares. O que é que tu sabes sobre o teu inconsciente? O que é que tu sabes sobre a tua alma? O que é que tu sabes sobre o teu eu básico? O que é que tu sabes? Já não se trata de libertar no sentido do eros, trata-se de formar no sentido do logos. O que é que tu sabes sobre cada um destes polos realmente? Depois pode haver uma pedagogia. E se tu conseguires realmente conhecer isto e tiveres uma entrevista com o teu formador, com o teu educador, com a tua educadora interior, e uma entrevista com o teu revolucionário, com um pouco de sorte até aparece lá o opositor. Quer dizer, o demónio. Que nome é que nós vamos dizer? A antítese da coisa toda. Que é uma entrevista com aquele que reúne os 3 grandes cabeças de Hidra dos tempos modernos. Schizos, Thanatos e Amnésia. Isto vem dos primeiros encontros que nós demos. Schizos é aquele que nos divide em parte. Thanatos é aquele que nos quer aniquilar. E Némesis é vingança, mas amnésia é o que quer anular a nossa história. De onde é que eu venho? Quais são as minhas raízes? Quais são os meus valores profundos? Schizos, Thanatos e o esquece, Oblivion. E o demónio tem estes 3. E ele diz: queres morrer, queres ser dividido em partes ou queres ficar esquecido no deserto sem memória? As 3 coisas... Vocês vão reparar que a direita, quando faz um genocídio, vai direitinho a estas 3 coisas. A memória de um povo, a sua integridade e a sua vitalidade. Kitty. Sim. Uma poss... Claro, claro.
repara, a ideia de possessão ou a ideia de invasão psíquica, repara, tu tens isto é uma cidadela. A ideia de possessão passa por coisas como ou alguma força evolutiva entrou por aqui, o que significa que esta ligação está frágil. Então vamos ver isto melhor noutros dias, noutros encontros. Ou uma força, também pode haver possessões angélicas, quer dizer, quando uma força arquetípica vem do alto e entra diretamente no teu ser, sem passar pelo eu superior e pela psique central. Não sei se me faço entender. É uma pessoa que vê anjos, fala do que os anjos lhe dizem, mas aquilo não passa pela alma dele. Pedro Sequeira, façam Pedro Sequeira na net, brasileiro que fala com a Nossa Senhora. Vê, fala com ela, não é uma possessão, é uma energia arquetípica da Mãe Eterna que entra dentro do circuito dele, ele interpreta e fala às pessoas, mas aquilo não necessariamente é filtrado pela mónada, pelo eu superior e pela psique. Não sei se me faço entender. Claro, então o que é a tradição mística católica? A tradição mística católica diz Madre Teresa, possuída por Deus. Madre Teresa? Teresa d'Ávila. Claro. Ou seja, quando é uma coisa celeste, quando é uma influência celeste positiva, pode chegar pelo nível arquetípico. Se for mediada pela alma e pelo psíquico, nunca produz desequilíbrio. O eu superior é a alma. Vou escrever aqui. Alma. Mas, se for uma influência que vem de baixo, vem desse mar obscuro e utiliza desde o eu sombra, que pode estar enfraquecido porque o indivíduo não se relaciona corretamente com o seu eu sombra. Quer dizer, ele não tem arte nem psicanálise suficiente para ter uma relação forte com o eu sombra, então o eu sombra está abandonado pelo sistema, e então essas forças podem entrar pelo eu sombra ou mesmo por estes arcos aqui. Então há uma tomada de posse da cidadela da tua psique. Sim, eu estou a evitar usar o conceito de ego aqui. Sim, 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 sim. Absolutamente. A aura recebe a qualidade das comunicações dentro de nós. Curar. Agora, a aura reflete o estado das comunicações destes núcleos. Não é? Por exemplo, uma dor muito profunda pode fazer com que com que o teu coração e a tua psique se recolham completamente, fiquem fechados. E então não recebe nem influência a pessoa nem se alegra fisicamente. Digamos, com uma salada de frutas. Não se alegra nem a psique fechou-se. Essa é a pior situação possível. Porque a pessoa está mesmo, não quer saber. Essa pessoa é um forte candidato ao suicídio. Porque a psique fechou-se. A pessoa não é energizada pela chuva branca que vem do alto, nem pela sua loucura criativa do inconsciente, nem pelos prazeres físicos, nem pelas sensações de ter um corpo físico, que é uma das grandes linguagens de Deus, é o nosso corpo, nem pelo consciente, quer dizer, não tem projeto. Então este núcleo como que começa a fechar-se por trás de uma cortina negra e não quer sair. Este é que precisa do roxinol do imperador. Sabes? Do tal pássaro que canta de manhã e tira o imperador da sua depressão. No conto chinês. Nós pedimos, eu diria que Portugal tende muito mais para aqui do que por qualquer uma das outras. E mais um pormenor. Os seres cujo psíquico se fecha e rejeitam a vida, muitas vezes são seres que têm mais capacidade para a vida do que todos os outros. Simplesmente
O amor que têm à vida e a capacidade de viver é tanta que este mundo lhes parece pequeno. Hum, Kurt Cobain. Tem, porque repara, sempre que esta zona aqui está. Sempre que esta zona está enfraquecida. Vocês vão reparar que os médiums e as pessoas que são psiquicamente muito invadidas normalmente rejeitam coisas diurnas e ágeis, como o desporto. O desporto, vamos falar de desporto. Desporto fortalece imenso estas ligações. Achas que quando uma pessoa desloca uma vértebra, as forças involutivas entram por ali? Ok. Ok, isso é um assunto a considerar. Ok, isso é um assunto a considerar. Hum, hum. Ok, lá está, lá está, lá está. Há aqui três. Em si, nós estamos a entrar num sistema aqui que nós chamamos o átomo humano, à falta de outra expressão. Mas é só um nome. Há 5 grandes núcleos de diferenciação monádica. A mónada gosta de liberdade, fluxo, não forma, não linguagem, criatividade. Aquilo a que a polícia chama caos. O comandante da polícia chama caos. Mas, pois, a mónada está muito próxima deste núcleo aqui. A mónada, o, a mónada é o ser divino, é o eu sou. Ela está muito próxima das células físicas. Ela quer viver com o corpo, para o corpo. Chama-se Ananda física. É uma sensação de eternidade nas células. É uma forma de prazer físico que vem inteiramente da mónada. Physical Ananda. Se vocês procurarem os textos de Aurobindo sobre Physical Ananda, ele tem uma série de textos profundos sobre o prazer físico de Deus em nós. Deus nas células. Eu pedia que isso não fosse confundido com erupções de Kundalini, que é outro fenómeno. Physical Ananda dá-se quando o corpo está totalmente pacificado, erotizado, mas não polarizado. Quer dizer, não é nem masculino, nem feminino, nem andrógeno, nem nada nem bissexual, nada dessas coisas. Physical Ananda é quando o indivíduo está com o seu corpo bastante energizado, erotizado perante o universo. O bebê tem Physical Ananda, exatamente. Obrigada. E essa Physical Ananda é um dos objetivos da mónada. A mónada quer viver e atravessar o nosso corpo físico. Mas mais, a mónada tem um projeto para nós e esse projeto evolui ao longo das décadas e vai desde tu seres um escritor, um pintor, um comerciante, um empresário, um artista, um inventor, o que for. E a mónada quer viver esse projeto através do consciente. E a mónada quer irrigar constantemente o nosso ser com forças arquetípicas, quer dizer, com modelos vibracionais que não estão afetados pelo karma planetário. Um arquétipo e karma opõem-se, como vocês imaginam. E ao mesmo tempo a mónada quer integrar tudo isso. Portanto, existem 5 núcleos, sendo que um é integrador. Depois existem estas 4 grandes realidades à volta destes núcleos. Existem coisas que são educativas e pedagógicas, existem coisas que são libertárias e revolucionárias, existem coisas que são demoníacas e fragmentadoras, e existem coisas que são iniciáticas e integradoras. Até se pode dizer, eu espero que isto não seja mal entendido e retirado do seu contexto, até se pode dizer a uma pessoa, você não pecou o suficiente para se aproximar do nível iniciático.
de Deus do que o burguês normal. Sim, o burguês normal. Pois cá, o burguês anormal. O que é este? Você não pecou o suficiente para se aproximar do nível iniciático. Não é ao longo da linha demoníaca, é ao longo da linha libertária. E o grande problema dos diálogos culturais e da esquerda e da direita e dos puritanos do século XX é que toda a gente confunde demoníaca com libertário. Porquê? Porque muito facilmente um vai parar ao outro, mas não são o mesmo. Ora, um grande pedagogo, uma mulher de educação, um líder de educação, uma líder de educação, é uma mulher ou um homem que são capazes de fazer o processo libertário com o seu grupo, socialmente, e prevenir constantemente a entrada do elemento demoníaco. Ora, isso é terrível, porque tu tens que estar iluminado. Não sei se me faço entender. E seguro. Então, tu neste momento tens uma série de tentativas de trazer o Tantra para o Ocidente. Mas é libertador ou pode se tornar fragmentador da psique? E dizer a um monge que ele pode ser um grande empresário é libertador ou pode ser fragmentador da psique? Porque o empresário que se transformou em monge já foi. Isso era dos anos 90, já não se fala mais nisso. Agora, ao contrário. Monge, não foste empresário. Não, já nasci monge. Pronto. Então, olha ali. Vamos criar a primeira grande empresa portuguesa de cinema de animação. Com filmes com budgets de 3 milhões de euros. Hã? Não há um filme português de longa-metragem de cinema de animação. O monge que deixou o Ferrari. Como? Mas o Walt Disney não era monge. Nós estamos a falar do percurso todo que é feito do monge até ao empresário. Quantidade de qualidades que ele tem que desenvolver, que ele considera ridículas, irrelevantes e que não fazem parte do seu processo de crescimento. Para ele são assustadoras. São chefe de Estado. Mas sim. Mas o Dalai Lama tem uma vantagem. Ele desde pequeno foi educado ao longo das duas linhas. Monge e chefe de Estado. Facilita. Ou seja, onde é que se quer chegar? Sim. Eles são, vou dizer uma coisa estranha, são relativamente objetivos. Tu- Velocidade significa o quê? Rotação ou pulsação? Bem, eu sei que a alma está muito ancorada na pineal. Sabemos que o eu psíquico está muito ligado ao timo. Sabemos que o eu consciente depende da hipófise. Sabemos que o eu básico ancora num conjunto de glândulas, desde as suprarrenais até às gónadas. E sabemos que o eu sombra está associado a alterações neurológicas do tipo passagem de beta para alfa, também conhecido como vinho tinto alentejano. Portanto, ou seja, há estas mudanças, mas isto, o que eu disse agora não significa dar movimento, mas há zonas do corpo que estão associadas, absolutamente. Sim, destes pontos aqui. Ok, let's go fractal. Claro que. Sim, mas eu queria. Hum, hum, hum. Hum, uhum, uhum. Acredito que sim, acredito que sim, acredito que sim. Sim.
Não? E o que é uma célula cancerígena? E o que é uma célula cancerígena? Porque é que as células cancerígenas vivem mais e têm mais vida que as células não cancerígenas? Mas resistem muito mais à morte. Elas não entram em apoptose, por exemplo. Aquilo da célula se desligar a si própria no momento certo, as células cancerígenas não têm um mecanismo de apoptose, está variado. Elas continuam a viver mesmo quando o organismo já disse desliga. É porque todas as células saudáveis que nós temos estão ligadas a esse mecanismo da apoptose, em que o relógio total, que tem muito a ver com o eu básico, há um momento em que diz, chega, e aquela célula morre. Por isso é que nós vamos mudando de células. É porque algumas morrem. E as cancerígenas não têm, o relógio está variado. Sim, 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 sim. Sim, sim. Eu queria... Sim, sim, sim. Ahm, claro que isto provavelmente se reflete em muitos outros níveis. Desde a célula... Repare, o nome que se deu a isto foi átomo. Átomo humano. Imagine que isto vai até ao nível atómico. É possível... Hum. Really? Temos de falar sobre isso. Exatamente, exatamente. Agora, sim, sim, sim. O que nós estamos a fazer é expor-nos muito conscientemente, de uma forma cada vez mais microscópica, à nossa constituição profunda. Sim, sim. Que depois isto vai gerar uma síntese que pode raiar a inocência? Espera-se que sim. Espera-se que depois desta perversão toda, daqui a 2 ou 3 anos, um indivíduo chega a uma certa inocência. Mas isto já está integrado. Já está emulsionado na nossa consciência. Então as células... assim, eu não acho nada. As células vão mudar de vibração porque nós estamos a tomar consciência disto. Porque estamos a tomar consciência do eu básico e porque podemos dar-lhe um nome. Tu podes batizar o teu eu básico. Porque tu podes batizar o teu eu sombra. Eu tive uma vez um sonho em que eu ia vestido de branco num cavalo branco e era uma espécie de Siegfried totalmente clean. Exato. Só que era um cavalo branco, era um cavalo branco à noite. E havia uma floresta lá ao fundo. E eu acho que eu ia a galope, mesmo a sério. E quanto às Valquírias, não sei. Naquele sonho não havia. Mas, se calhar, o que acontece é que do lado esquerdo apareceu um cavaleiro negro num cavalo negro. À mesma velocidade que eu. E era terrível. E era de uma perfeição e de uma precisão. Era um predador. E eu assim, o que é isto? E estávamos os dois lado a lado. Na mesma direção. E o cavalo dele começou a se aproximar do meu. E houve um momento em que, quer eu quisesse, quer não, aconteceu. Ele passou para o meu cavalo branco e eu passei para o cavalo negro dele. E basicamente o cavaleiro negro ficou no cavalo branco e o cavaleiro branco ficou no cavalo negro. E a velocidade aumentou exponencialmente e desaparecemos num ponto. E eu acordei. Sim. É só para dizer que este cavaleiro negro... Eu não sei quem era aquele Black que estava lá a esculpir um carro de Fórmula 1 num grande bloco de madeira. Provavelmente é o meu eu sombra. Com algumas ligações ao eu básico, porque era um indivíduo muito físico. Sentem o que eu quero dizer? A menos que fosse um sonho homoerótico ou um desses fenómenos. Mas acho que não. Acho que era o meu eu sombra, claramente, a esculpir algo numa base matricial, madeira, mãe,
Provavelmente a extrair um carro de corrida do meu complexo materno, o que seria ótimo se eu conseguisse fazer isso. Mas tu tens... Carro é carneiro. Bloco de madeira é mãe, é água. A madeira não é água, mas mãe, matéria, mar, morte, mater e a raiz mar. O que tens ali é algo muito masculino, que é o carro de Fórmula 1, a ser retirado de uma massa feminina. Alguma coisa está acontecendo na minha psique. E Ilha da Madeira foi onde eu nasci, mas sim. Uhum. Ok, vou fazer isso. Depois digo qualquer coisa. Ok, então tu tens estes 5 aspectos formativos e educativos, iniciáticos, contra-iniciáticos. Agora sim, temos aqui a expressão. Em vez de falar em demonia, que é uma coisa um bocado de mau gosto, iniciáticos, contra-iniciáticos e libertadores. Se nós conseguimos distinguir estes 4 fatores, estamos mesmo no século XXI. Eu diria que estar no século XXI tem muito a ver com a qualidade das nossas ideias e com o tipo de diferenciação que nós temos, com as distâncias que temos também entre ideias. Então, tens estes 5 núcleos e tens estes 4 grandes grupos. Formativo, libertador, iniciático e contra-iniciático. Era muito importante não confundir os 4. Porque as forças negativas vão tentar confundir os 4. Formativo, educador, pedagógico. O pedagógico é o lado superior. Depois nós vamos ver que isto tem tudo um lado superior, qualquer um deles. Iniciático. Tu tens sociedades que precisam de processos iniciáticos urgentemente. Tens sociedades que precisam de processos libertadores urgentemente. Tens sociedades que precisam de processos formativos e educadores urgentemente. Eu não aconselharia um processo contra-iniciático praticamente a nada. Uhum. A necessidade da sociedade portuguesa é diferente da necessidade da sociedade iraquiana. São necessidades diferentes. A necessidade da sociedade russa é diferente da necessidade da sociedade brasileira. E dentro de uma mesma cidade, tu tens famílias que precisam de receber uma carga libertadora e tens famílias que precisam de receber uma carga formativa e educativa e tens famílias que já podem receber uma presença iniciática. Eu não arriscaria levar alguém a um portal de iniciação sem ele primeiro fazer uma profunda educação e uma profunda libertação. Não sei se me faço entender. Nós precisamos primeiro ter uma população esfuziante, de alegria, antes de dizer aquela é a porta. Se nós não tivermos uma população esfuziante de alegria, vamos ter uma população revolucionária, eventualmente pelo lado negativo. Quer dizer, destrutiva. Porque se um destes elementos não for respeitado, o iniciático torna-se psicótico. O revolucionário criativo torna-se destrutivo e terrorista. Se é que existem terroristas mesmo, não sei. No sentido absoluto. E o formativo torna-se negligência e autoabandono. Quer dizer, as pessoas que não recebem informação, e educação e pedagogia abandonam-se a si próprias. Ficam infantilizadas. As pessoas não têm a oportunidade de se libertar, dançar. Eu não sei o que é libertação para cada pessoa. Não se pode inventar essas coisas. Se a pessoa não se libertar, não for libertária, não for revolucionária na altura certa, no momento certo, e se não fizer uma catarse profunda, ela pode se tornar destrutiva. Se o indivíduo que já chegou a um nível iniciático não é convidado pelos amigos avançados, pelos mestres invisíveis e pela vida a atravessar a porta iniciática e a viver um processo de integração, ele pode ficar psicótico, espero que ligeiramente só, porque chegou o momento dele se tornar simples e uno e ele continua a responder a fontes que continuam a ser difusas e centrífugas. Há um momento em que a vida chama para a libertação. Há um momento em que a vida chama para a educação.
E é o momento em que a vida chama para a iniciação. O segundo é iniciático, integrador e síntese, conduz à síntese. O segundo não, o final. Sim. O outro é libertador, revolucionário, libertário. Libertação e libertário são coisas diferentes. Esse é o segundo. Talvez, não sei, não tenho. O ponto é que a nossa educação, a nossa sociedade começa por educar. Educar, formar, sem necessariamente fazer uma pedagogia integral. E, portanto, sem pedagogia integral não há psicologia integral. Vocês sentem que isto tem a ver com a psicologia integral? Depois de educar, tem que pagar o preço do indivíduo precisar de se libertar. E muitas vezes o indivíduo, quando se liberta, destrói a família pelo caminho. Só para dar um exemplo. E no fundo o que ele está a precisar é de se libertar. Não destruir a família. Libertar-se, revolucionar e destruir a família ainda são coisas diferentes. Não é? E a seguir, o revolucionário e a libertário. Porque o libertário é muito mais na direção dos instintos. E o libertador é muito mais na direção das ideias. E o revolucionário é politizado. Pois é, estava a esperar que essa pergunta aparecesse. Eu não vou responder, tenho que refletir. Isso é um assunto. No próximo encontro falamos sobre isso. Sobre a relação da sociedade portuguesa com isso. Porque. O que é que nós estamos a fazer aqui? Estamos a fazer libertação, iniciação ou educação? Sim. No outro dia, a Paula descrevia-me a mulher alentejana por contraste com a mulher do Norte. E ela dizia-me que a mulher do Norte foi muito mais exposta à Igreja Católica e a mulher alentejana, apesar da capela estar lá ao fundo, foi bastante exposta à terra, às árvores. Sim. E que era mais frequente a mulher alentejana não representar nenhum tipo. De ser equidistante de mãe, amante, esposa, irmã, política séria ou amiga brincalhona. Que vai brincar um bocado que não se distinguia de tantas fraturas, que era mais fluido o movimento da mulher ao longo desses vários valores. E que as deusas eram muito mais distinguíveis na mulher do Norte. Ou seja, que uma mulher do Norte, quando chegava, percebia-se que ela era isto, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. E com isso, porque tinha essas divisões muito rígidas, podia anatomizar a que não tinha o comportamento dela. Enquanto que a mulher alentejana era uma mulher mais homogénea na distribuição dessas forças, Afrodite, Hera, Héstia, Atenas, Démeter, etc. E porque essa divisão, porque a divisão era menos crítica, menos aguda, era uma mulher que produzia menos julgamentos e, portanto, que se aceitava a si mesma de uma forma mais contínua e, portanto, automaticamente aceitava as outras mulheres e os comportamentos de uma forma mais contínua. Lembras-te desta conversa entre a mulher alentejana e a mulher do Norte?
A diferença, as clivagens, porque a mulher alentejana foi menos exposta a algumas ideias religiosas, as clivagens da mulher alentejana são mais suaves e, portanto, ela é mais homogénea na sua psique, julga menos e aceita-se mais. Não se sente mudanças de comportamento ao longo dos comportamentos. Ela é sempre ela mesma, quer esteja a funcionar como política, funcionária de Estado, professora, mãe, amante, coordenadora de necessidades sociais, ou amiga, ou uma pessoa que simplesmente vai brincar com os amigos para a mesa de uma cervejaria durante umas horas. Não sei se que a distribuição psíquica era mais suave. E que na mulher do Norte, eu espero que não ser crucificado por causa disto, mas... Isto também foi a Paula Candeias que disse, vocês depois falam. Na mulher do Norte, que os picos eram mais altos, porque ao extremar o contraste é mais forte, então é tudo muito mais sério. Então, sério no sentido de ou és uma coisa ou és outra, não podes ser as duas ao mesmo tempo, faço-me entender. E isto, quanto maiores forem as clivagens na psique, mais pobre é a psique. Porque mais ou uma coisa ou outra contra... mais conflitos existe. Se tu começares a atenuar as clivagens na psique, tu és sempre tu próprio, o self permanece, porque o self vai surgir ali no centro. E o Cristo vai surgir ali no centro. Vocês sabem, as 5 chagas de Cristo, a bandeira portuguesa, é isto, são estes 5 pontos.